O que você pensa dessa categoria intelectuais indígenas? Você considera essa categoria válida? Você acha que essa categoria não serve, não deveria ser utilizada, ou seja, não contempla os saberes indígenas? E é isso, porque a gente não trabalha com essa categoria de uma maneira fechada, né? Então a gente queria saber a opinião e a percepção dos entrevistados. Certo. Eu acho que quando a gente pensa em nomeação de mundo, as coisas que nomeiam, tudo que é nomeado traz consigo o significado daquilo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em indígenas, não é uma palavra nossa, né? A gente reclamou não ser chamado de índio porque a gente entende que isso é uma posição colonial. Mas indígena tampouco é uma palavra que nós criamos e que nós forjamos, mas é uma palavra que nos serve. É uma palavra que, de alguma forma, abarca o que significa a nossa experiência no mundo, mas muito reduzidamente. Ou seja, cada palavra, a Grada Quilomba que fala isso maravilhosamente bem, né? Ela tem esse poder é uma língua, ela é afetiva, ela tem esse poder de dar o poder, de tirar a palavra, de reduzir, de potencializar. Então, as palavras, elas já têm, para nós, elas já traem, né? Você vai ver os parentes falando em língua ancestral, os parentes que têm a sua língua preservada, quando eles começam a falar em línguas ancestrais, você está lá ouvindo a língua maravilhosamente bem, de repente, medo, de repente, guerra, de repente, hospital, sabe? Palavras que não são e que não participam das nossas visões primeiras, da nossa forma primeira, mas elas são colocadas ali porque é nesse mundo que a gente vive. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia intelectuais, não é uma coisa que abarca os nossos conhecimentos e os nossos saberes, né? A intelectualidade, né, se você pensando no sentido do dicionário, aquilo que é mental, aquilo que está no processo mental, se a gente for pensar na sabedoria, nos conhecimentos indígenas, a gente tem, e pensando que a gente vai usar essa palavra intelectual, a gente tem centenas de intelectuais dentro das nossas aldeias que nunca frequentaram a universidade ou sequer a escola, né? Então, são intelectuais do xamanismo, né? São intelectuais das plantas, são intelectuais dos rezos, são intelectuais dos cantos, da organização, da terra. Então, se esse nome existe, né? Se a gente vai usar esse nome da intelectualidade, que a intelectualidade indígena assume que não está inserida apenas dentro desse contexto mental e ocidental a qual se deu a palavra intelectualidade. A nossa intelectualidade vai além de qualquer ideia fixa a respeito do que está na cabeça, porque nós entendemos, né, isso é um consenso, que nós não somos só mente, nós não somos só corpo, nós somos corpo, espírito, mente, nós somos terra. Então, a gente não consegue dissociar o que é o corpo do espírito, da mente, então não adianta dizer, eu sou muito intelectual e eu não sou mais intelectual do que o pajé da minha aldeia, por exemplo. Então, dito isso, questionando o termo intelectualidade, como todos os termos que a gente precisa muito questionar, sempre, mas a gente também tem uma coisa que é importantíssima, que é uma disputa. A gente está disputando hegemonia, a gente também está disputando lugar, a gente também está disputando representação, representatividade, a gente também está disputando espaço e política pública. Dessa forma, precisamos, cada vez mais, pensar e nos colocar, e que esses intelectuais e que essas pessoas que pensam processos que têm relação mais direta com legislação, com representação, é para dialogar com os brancos, inclusive, é para dialogar com o mundo não indígena, né? Porque é isso, nós dialogamos ali com os nossos intelectuais dentro dos territórios e tudo, e aí quando a gente vai sair disso, não é só decodificar e levar para o mundo, mas é também perceber que é uma outra forma de olhar e que a gente quer e que a gente precisa disputar, como qualquer outro intelectual, as nossas percepções. Então, então, por um lado, questionar sempre, porque é uma palavra que que de fato não abarca o que significa para nós sabedoria, conhecimento, né, intelectualidade, mas assumir que é uma ferramenta de disputa importante. Então, porque não se espera intelectualidade, eu tenho uma amiga trans, né, Hilda de Paulo, que ela é maravilhosa, e ela fala isso, assim, as pessoas não esperam intelectualidade de pessoas trans,
né? Ela é inteligentíssima e tudo, e as pessoas, obviamente, não esperam a intelectualidade de pessoas indígenas, porque nós fomos secularmente tratados como selvagens, não racionais. Então, ter essa categoria também é uma forma de dizer, nós estamos aqui e nós também queremos disputar esse espaço para colocar no mundo as nossas epistemologias, né? Então, é isso. Ao mesmo tempo que a gente desconfia, a gente joga o jogo e disputa. Pelo menos é como eu vejo.